Joaquim Manuel de Macedo nasceu na cidade de Itaboraí em 24 de junho de 1820 e faleceu na cidade de Santa Catarina aos 61 anos em 11 de abril de 1882. Ele exerceu as profissões de médico, jornalista, político, professor e poeta. No mundo da literatura, ele participou do movimento do romantismo e sua principal e primeira obra foi A Moreninha. O romance A Moreninha conta a história de amor entre Augusto e Dona Carolina, a Moreninha. Tudo começa quando Augusto, Leopoldo e Fabrício são convidados por Felipe para passar o feriado de Santana na casa de sua avó. Os 4 amigos estudantes de medicina vão para a ilha passar o feriado e lá encontram Dona Ana, a avó, 2 amigas, a irmã de Felipe, Dona Carolina e suas primas Joana e Joaquina. Antes de partirem, Felipe havia feito uma aposta com Augusto. Se este voltasse da ilha sem ter se apaixonado verdadeiramente por uma das meninas, Felipe escreveria um romance por ter perdido a aposta. Caso se apaixonasse, Augusto é quem deveria escrever. Augusto era um jovem namorador inconstante no amor. Fabrício revela a personalidade do amigo a todos no jantar, o que faz Augusto ser desprezado pelas moças, menos por Carolina. Sentindo-se sozinho, Augusto revela a Dona Ana, em uma conversa pela ilha, que sua inconstância no amor tem a ver com as desilusões amorosas que já viveu e conta um episódio que lhe aconteceu na infância. Em uma viagem com a família, Augusto apaixonou-se por uma menina com quem brincara na praia. Ele e a menina ajudaram o homem moribundo e, como forma de agradecimento, o homem deu a Augusto um botão de esmeralda envolvido numa fita branca e deu à menina o camafeu de Augusto envolvido numa fita verde. Essa era a única lembrança que tinha da menina, pois não havia lhe perguntado nem o nome. O fim de semana termina e os jovens retornam para os estudos, mas Augusto se vê com saudades de Carolina e retorna à ilha para encontrá-la. O pai de Augusto, achando que isso estava atrapalhando seus estudos, proíbe o filho de visitar Carolina. Depois de um tempo distantes, Augusto volta à ilha para se declarar a Carolina, mas ela o repreende por estar quebrando a promessa feita a uma garotinha há anos atrás. Augusto fica confuso e preocupado, até que Carolina mostra o seu camafeu. O mistério é desfeito e, para pagar a aposta, Augusto escreve o livro A Moreninha. Augusto estava se sentindo sozinho e revela a Dona Ana, em uma conversa pela ilha, que sua inconstância no amor tem a ver com as desilusões amorosas que já viveu e conta um episódio que lhe aconteceu na infância. Em uma viagem com a família, Augusto apaixonou-se por uma menina com quem brincara na praia. Ele e a menina ajudaram um homem moribundo e, como forma de agradecimento, o homem deu a Augusto um botão de esmeralda envolvido numa fita branca e deu à menina o camafeu de Augusto envolvido numa fita verde. A Moreninha é um romance predominantemente da segunda geração romântica, que possui características como o lirismo da descrença, melancolia, a idealização da mulher, caracterizada como jovem, apaixonante, perfeita, o amor platônico idealizado, o escapismo, única saída é a morte, características do chamado mal do século, e também característica do bironismo, grandes exibições de paixão. No fragmento extraído do romance A Moreninha, de Joaquim Macedo, pode-se perceber a idealização da pobreza sim, principalmente quando levamos à tona a situação do ancião, que, de tão pobre e vitimizado pela miséria, não consegue sustentar a si mesmo e aos seus filhos, que têm fome. Aos seus minutos finais de vida, foi ajudado pelos anjos, representados pela Moreninha e seu companheiro,
que, em um ato de bondade, ofereceram-lhe uma moeda de ouro e uma nota de dinheiro, para que pudesse resolver seus problemas. Entre tais, os quais o ancião deve tratar, está sua enfermidade cruel, que, apesar de curável, estava atingindo grandes proporções devido à falta de dinheiro do homem. A fome própria e de seus filhos também o alfinetava, mas, com a ajuda das crianças, isso seria resolvido. A abordagem do romance A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, é um tanto quanto romântica, uma vez que apresenta características desse estilo de época. Dentre elas, podemos citar a função de entretenimento que envolve o leitor na leitura do texto, a presença de uma reviravolta no final do enredo, as complicações sentimentais e a dificuldade de o amor entre as personagens acontecer. Além disso, a obra supostamente aconteceu numa ilha brasileira, apresentando assim um ambiente nacional. A popularização dessa obra, que já foi convertida em ópera e telenovelas, também é uma característica romântica, e ainda apresenta preceitos de um folhetim, outra peculiaridade romântica. As passagens do texto que confirmam a primeira característica do romance romântico são: não é possível descrever o que se passou então naquela miserável choupana. Minha linda mulher e eu tivemos de ser abraçados 1000 vezes, de ver de joelhos a nossos pés a velha e os meninos. E, quem sois? Pôde enfim dizer. Quem sois? 2 crianças, foi a menina que respondeu. 2 anjos, tornou o velho. Já a segunda característica é: meus filhos, amai-vos e amai-vos muito. A virtude se deve ajuntar. Assim como o vício se procura, sim, amai-vos. Eu não vos iludo, vejo lá, bem longe, a promessa realizada. São 2 anjos que se unem, vede, os meninos que entraram na casa do miserável, que enxugaram o pranto e mataram a fome da indigência. São abençoados por Deus e unidos em nome dele. Meus filhos, eu vos vejo casados no futuro. E o terceiro: tomai este breve, cuja cor exprime as esperanças do coração daquele menino. Ele contém a vossa esmeralda. Se tendes bastante força para ser constante e amar sempre aquele bom anjo, dai-lhe, a fim de que ele o guarde com desvelo.